Seymour foi um dos líderes religiosos afro-americanos mais influentes da sua época. Seu impacto pode ser sentido até hoje. Seymour foi o grande responsável pelo estabelecimento do movimento pentecostal moderno. Além disso, muitos aspectos de sua mensagem ressoam com as preocupações dos líderes religiosos e sociais ainda hoje. Ele defendia a integração racial, pois isso levaria à unidade com Cristo, e também não fazia objeção às mulheres que assumissem papéis na liderança da igreja. Seymour nasceu no dia 2 de maio de 1870, em Centerville, Louisiana, dentro da paróquia de Santa Maria. Seus pais, ambos escravos recentemente libertados, eram Simon Seymour e Phillips Salabar. Durante a sua infância e durante todo o período em que Seymour e sua família passaram por aflições, migraram tanto para a Igreja Batista como também para a Igreja Católica. Mas, no dia 4 de setembro de 1870, ele foi batizado em uma cerimônia católica na Igreja de Nossa Senhora Assunção em Franklin, em Louisiana. Não se sabe muito ao certo, mas sua infância teve momentos críticos. Foi criado debaixo de uma forte pobreza, recebeu pouca educação formal e alegou ter tido desde pequeno visões de Deus para uma chamada posterior. Durante sua juventude, ele viajou bastante. Em 1895, quando tinha apenas 25 anos, Seymour mudou-se para Indianápolis, Indiana. Enquanto trabalhava como garçom em um restaurante em alguns hotéis de luxo, ele ingressou na Igreja Episcopal Metodista de Simpson, que era uma igreja de congregados afro-americanos. Era uma igreja episcopal metodista predominantemente branca. Mas no ano de 1900, ele se mudou para Cincinnati, em Ohio, onde ingressou no movimento da restauração pertencente à Igreja de Deus, que era chamado naquela época os Santos da Luz da Tarde. O grupo fazia parte do crescente movimento de santidade, que adotou uma doutrina radical que incluía a cura pela fé, a crença no retorno iminente de Cristo e um evento que seria iniciado pela integração de raças na adoração. Era uma conciliação que Seymour tentou trazer anos posteriores, e muitas vezes com grande sucesso ao longo de sua carreira. Seymour foi visto como um empreendedor nesta área. O grupo também acreditava na doutrina da santificação, trazido pelo movimento Holiness, um conceito que estava praticamente em detrimento com os movimentos americanos de sua atualidade. No entanto, o grupo acreditou em uma maciça conversão através da santificação imediata e não na santificação gradual, como aceitavam alguns. E isso foi então chamado de batismo no Espírito Santo, algo que estava em auge naqueles dias. E enquanto esse tempo passava, na cidade de Cincinnati, Seymour sofreu um ataque de varíola. Pois é, o ataque fez com que ele perdesse o olho esquerdo e mais tarde na vida ele usou um olho de vidro para tentar substituir. Sua recuperação da doença potencialmente fatal o levou a se tornar um pregador, e em 1902 ele foi ordenado como ministro da Igreja de Deus. Nos 3 anos seguintes, ele viajou como evangelista, parando em Chicago e também na Geórgia, no Mississippi, Louisiana, no Texas. Em 1905, estabeleceu em Houston, onde sua família havia se mudado. Naquele verão, ele serviu ardentemente ao Senhor e substituiu temporariamente Lucy Farrell, uma ministra de santidade e sobrinha do abolicionista negro Frederick Douglass. Através de Farrell, Seymour encontraria o homem que teria um forte impacto na sua direção espiritual, Charles Fox Parham. Farrell incentivou Seymour a entrar em contato com Parham, um evangelista branco que dirigiu uma escola bíblica no Texas, pois Seymour estava interessado no conceito do falar em línguas na própria glossolalia que havia sido pregada em sua época. Farrell já trabalhava em Topeka, no Kansas, e como servo de Parham, indicou para que ele fosse. E nesta participação foi fundada então a primeira escola bíblica pentecostal naquela cidade, que ensinava sobre o falar em língua, pelo fato de uma das estudantes daquela escola ter recuperado o dom apostólico. A partir daquele momento, Parham se muda para o Texas e em dezembro de 1905 ele abre a escola de treinamento bíblico em Houston.
Pois é, Seymour pergunta para Parham se ele poderia ingressar na escola bíblica. Parham concordou, mas por causa de suas tendências segregacionais, ou seja, divisões e racismo, Parham permite apenas que Seymour assista às aulas através das janelas ou pelos corredores. A presença de Seymour não durou muito tempo ali. De acordo com algumas fontes muito diferenciadas, durou apenas alguns dias ou poucas semanas. E ele ficou ofendido pelo racismo de Parham, pois acreditava que a integração racial na adoração era um sinal do retorno de Cristo. Mas através de Parham, Seymour parecia ter aprendido mais sobre o falar em línguas e sua exposição aos ensinamentos de Parham, particularmente a respeito da glossolalia. Logo, ele teria um enorme impacto no desenvolvimento do pentecostalismo americano. E diante disso, enquanto morava em Houston, Seymour também conheceu Nellie Terry, uma mulher que se havia mudado de Los Angeles e fazia parte do movimento de santidade. O que aconteceu a seguir é difícil de verificar. Seymour foi levado a Los Angeles por Terry e viajou por lá sozinho. Intrigado pelas descrições de Terry do que estava acontecendo nas comunidades locais, ele ficou impressionado e foi auxiliado por Parham financeiramente para fazer essa viagem. Quaisquer que fossem os detalhes exatos, Seymour não perdeu tempo em fazer a sua presença notada. No dia 22 de fevereiro de 1906, Seymour pregou em uma igreja estabelecida em Los Angeles por Julia Hutchins, que havia sido expulsa da segunda igreja batista naquela cidade por causa de suas visões de santidade. Os sermões de Seymour exaltavam a importância de uma comunidade religiosa interracial e também no de falar em línguas como um sinal do Espírito Santo. No entanto, Hutchins ficou chateado por ele ter incluído glossolalia na doutrina da santidade e, subsequentemente, ele foi levando toda a doutrina e ficou trancado, porque alguns líderes o tinham bloqueado de pregar em algumas igrejas. Após o seu bloqueio, Seymour foi convidado pelo senhor e senhora Richard Ausberry, que mais simpatizavam com a doutrina espiritual de Seymour, e o chamaram para prestar um culto de assistência na casa North Bonnie Brown, na avenida que ali estava. Naquela casa, os Ausberry receberam Seymour com muita alegria e finalmente, através da pregação de Seymour, foi experimentado o falar em línguas, o famoso batismo no Espírito Santo. Os eventos que levavam a sua própria glossolalia começou no dia 9 de abril de 1906, quando sua pregação, entusiasmada, fez vários membros de sua comunidade a falarem em línguas. Passado isso, logo começou o início de um novo avivamento. À medida que a excitação aumentava com os eventos que aconteciam na Avenida North Bonnie Brown, mais pessoas vinham testemunhar nas reuniões e a casa dos Ausberry rapidamente se tornou pequena. O assoalho começou a afundar e, sob essa medida, tiveram que transferir a congregação para um lugar alugado. A partir daquele momento, um velho galpão na rua chamada Azusa foi alugado. O edifício se localizava na altura 312 e estava situado dentro do distrito comercial. Media aproximadamente de 40 a 60 pés. Ele era muito pequeno. Abrigava uma igreja antiga metodista africana, mas agora improvisado. O púlpito fora feito com 2 caixas pregadas juntas e os bancos eram feitos de tábuas pregadas em barris vazios que ali estavam deixados. Seymour fez sua casa no andar superior e começou a realizar culto 3 vezes por dia, 7 dias por semana, e uma equipe diversificada de voluntários o ajudavam, incluindo tanto brancos como negros, homens ou mulheres o ajudavam, incluindo tanto brancos como negros, homens ou mulheres ajudavam na realização do serviço. O prédio em ruínas rapidamente ganhou a atenção nacional. Foi chamado de Revival da Rua Azusa, mas seu destaque durou apenas um curto período. Foi aproximadamente de 906 a 909. Ainda assim, foi um grande catalisador para a expansão do movimento pentecostal, que nos anos subsequentes cresceu a incluir quase 20 milhões de membros só nos Estados Unidos e tendo aproximadamente quase 500 milhões em todo o mundo. Após a abertura, a igreja ficou sobrecarregada por causa do grande número de pessoas, incluindo muitos fiéis que eram curiosos que estavam. Logo após a abertura, a igreja ficou sobrecarregada. Era um grande número de pessoas. Tinham tantos fiéis como curiosos que, devido à propaganda do boca a boca, o feedback,
Uma importante história foi levada e também um jornal da região contava sobre a igreja, que uma força sobrenatural acontecia. Um terremoto aconteceu em São Francisco e uma matéria em um jornal no dia 18 de abril de 1906, no Los Angeles Times, forneceu uma ampla cobertura das atividades da igreja. Como destino, todos quiseram um artigo publicado para auxiliar a identidade do terremoto de São Francisco com o evento espiritual que estava acontecendo em Los Angeles. Duas ocorrências ficaram conectadas na mente das pessoas e a partir daquele momento começou um boato de que o terremoto havia sido previsto na missão da Azusa, ou seja, profetas tinham declarado que Deus faria assim. Logo depois, 100 mil panfletos foram impressos unindo o surgimento da igreja, o terremoto e o fim iminente do mundo. Desta maneira, o terremoto de São Francisco às vezes é considerado um fator significativo no crescimento do pentecostalismo em escala nacional. Em maio, o avivamento da Rua Azusa estava sempre cheio além da capacidade, pois atraía mais de 1.000 pessoas por dia. Também ganhou reputação de cenário de cenas selvagens, já que os participantes falavam em línguas e se envolviam em orações exuberantes e fisicamente eram muito ativos. A igreja recebeu grande cobertura da imprensa local, por sua vez atraiu repórteres de jornal de todo o país. No entanto, as histórias publicadas eram sensacionalistas e muitas vezes não favoreciam o movimento pentecostal. No entanto, a cobertura da imprensa só gerou mais interesse no avivamento e a congregação de Seymour continuou a crescer. Nos meses seguintes, ele ordenou ministro para sua igreja, estabeleceu outras congregações, começou a publicar um jornal, o Jornal da Fé Apostólica, e introduziu em setembro de 1906 a publicação que daria o estandarte, quando cresceria o movimento de vez, mas a circulação começou a ser interrompida. Naquela época, 20 mil leitores faziam a leitura do jornal. Em 1907, Seymour incorporou a missão da Azusa com a Missão Fé Apostólica do Pacífico, lá em Los Angeles. E durante todo o ano de 1909, o avivamento começou sendo realizado 3 cultos por dia. Realizavam reuniões de oração que duravam 24 horas e todas as horas havia oração persistente. Os serviços comunicavam elementos dos ensinos de santidade, mas naquele tempo Seymour desestimulava o ensino das línguas, já estava cansado. Durante seu breve pico de 3 anos, a igreja conseguiu exercer uma influência profunda, pois a mensagem de Seymour foi disseminada por todo o país. As pessoas pareciam impressionadas com o fator de Seymour ter realizado sua visão de uma comunidade religiosa completamente integrada, e muitos líderes religiosos que visitaram a igreja levaram os ensinamentos pentecostais de volta para sua própria congregação, e logo mais igrejas pentecostais estavam sendo estabelecidas nos Estados Unidos e também no exterior. Daquele mesmo tempo, o pentecostalismo floresceu em todo o país. A importância da Azusa foi diminuindo e depois, em 1909, o avivamento não mais atraiu grande multidão. Mesmo quando o pentecostalismo havia florescido em todo o país, a importância da missão diminuiu. Depois de 1909, o avivamento deixou de atrair grandes multidões. O problema dentro da organização é que estavam muitos fiéis alienados. É o fator que gerou a diminuição da influência. Alguns dos seus seguidores, isto é, os de Seymour, foram adiados pelo trono que ele constituiu para si. E além disso, como aconteceu com outros movimentos que são previstos para o futuro, não é? O interesse dos seguidores e a expectativa do suposto iminente dia de Jesus começou a diminuir. Além disso, a visão de Seymour para a integração racial sofreu. A partir de 1908, os pentecostais brancos estavam se separando dos negros. Os membros brancos estavam formando seus próprios grupos, enquanto em áreas como o Sul, os membros negros foram incentivados a formar denominações separadas. Mesmo em Los Angeles, membros brancos estavam se movendo em direção a igrejas pentecostais segregadas. O jornal de enorme sucesso da Igreja Fé Apostólica também enfrentou problemas substanciais. Depois que Seymour se casou com Jane Evans Moore no dia 3 de maio de 1908,
A assistente administrativa do jornal, Clara Lum, mudou-se para Portland, Oregon, onde se tornou a editora do jornal. Ela levou consigo a grande lista de assinantes do jornal e depois o jornal falhou sob sua liderança. Seymour nunca conseguiu recuperar a valiosa lista. Os problemas continuaram a aumentar. Em 1908, enquanto Seymour estava viajando, William Durham, um pregador branco, tentou assumir a missão. O golpe não teve sucesso, mas quando Durham foi forçado a sair, ele levou 600 membros consigo. Em 1913, restavam apenas 20 membros na congregação de Seymour. Seymour passou seus últimos anos de vida viajando pelo país falando principalmente para o público negro. Em 1915, ele publicou um manual, As Doutrinas, Disciplina da Missão de Fé Apostólica da Água Azul em Los Angeles, mas sua influência como figura religiosa estava diminuindo. Em setembro, dia 28 de 1922, Seymour morreu de um ataque cardíaco repentino em Los Angeles. Ele foi enterrado no Evergreen Cemetery, no leste de Los Angeles. Após sua morte, Jane tornou-se... William Seymour morreu antes que ele pudesse realizar muitos dos seus objetivos. Ele planejara estabelecer escola, resgatar missões e foram outras congregações junto com ele. Mas esses sonhos nunca foram realizados. Ainda assim, apesar do rápido declínio de sua influência, Seymour teve tremendo impacto no movimento pentecostal, que cresceu para incluir mais de 500 milhão de crentes em todo o mundo. E de fato, o avivamento da Rua Azusa é frequentemente citado como a raiz do pentecostalismo moderno.